Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer estas lindas naninhas. Serão 3 pets, o gatinho, o cachorrinho e o coelhinho. No vídeo eu vou ensinar a fazer o passo a passo do coelhinho e dar dicas de como montar o cachorrinho e o gatinho. Então a gente começa pela parte do corpo. Esse molde ele serve para as 3 naninhas, tanto do gatinho, cachorrinho e do coelhinho. Cortei então, para fazer o coelhinho, 2 vezes o feltro branco. Para as patinhas são 8 vezes, também no feltro branco. As patinhas também servem para os três modelos de naninha. As orelhinhas são 2 vezes no feltro liso e 2 vezes no feltro estampado. Estou utilizando esse feltro floral. Para riscar eu utilizei a caneta Fantasminha, mas se você por acaso não tiver acesso a ela, você pode estar utilizando um lápis normal, tá? Eu vou fazer as costuras todas com o pontinho reto, simples. Ele é um ponto que fica com um acabamento bonito e é bem rápido de fazer. Se você preferir, pode estar utilizando o pontinho caseado, normal também. A agulha é a agulha de 5 centímetros e a linha corrente eu utilizo retrós. Então, a gente vai fazer essa costura por toda a volta da patinha. Ó, essa parte de baixo a gente não precisa fechar, porque não vai ter enchimento nessas patinhas, então não tem necessidade de passar costura na base das patinhas, tá? Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento nas orelhas, é o ponto reto, simples. Agora vamos começar a montagem. Vamos posicionar todas as partes e prender com um alfinete. Deixa ali uns 2 dedinhos de medida que a gente coloca por dentro. Então a gente vai posicionando, prendendo com alfinete, para depois ficar tudo bem certinho. Esse molde ele serve para máquina também de costura e serve também para outros tecidos, como algodão, tricoline. Ó, deixa um espacinho ali de uns 3 dedinhos dessa parte da orelha para as patinhas.
Então já está tudo certinho, posicionado, e a gente pode começar a passar a costura. Também será feito com o ponto reto simples, porém ele vai ser mais fechadinho, vai ser bem próximo um do outro, tá? Menorzinhos, os pontos menores e bem próximos um dos outros. Porque nessa parte eu vou colocar o enchimento, e se a gente fizer muito espaçado, o enchimento pode ficar bem aparente e ficar um acabamento estranho, tá? Para quem trabalha com a máquina de costura é muito rápido de fazer. A gente trabalhando fazendo a costura toda à mão, ela já é uma peça rápida. Então fiz a costura por toda a volta da peça, deixei essa pequena abertura para pôr enchimento. A gente utiliza aqui a fibra siliconada. Não precisa pôr muito enchimento, tá? Só cuidar para preencher bem as beiradinhas, mas não precisa ficar aquela coisa muito firme, porque é uma naninha e ela tem que ficar um pouco mais fofa, né? Aqui então a gente finaliza a costura. Dá para esconder o nozinho aqui no meio dos feltros, tá? E tá pronto, ó, ficou uma peça bem fofinha, sem muito enchimento. Agora a gente vai dobrar uma orelha, né? Isso ficou opcional. Eu vou dobrar essa orelha, deixar uma das orelhas caidinhas. E vou dar um pontinho aqui. Se quiser passar um pinguinho de cola também não tem problema. Só um pontinho ali nessa pontinha já é o suficiente. Eu fiz em uma delas. Se você preferir, pode fazer nas duas ou deixar as duas assim a seu gosto, tá? Esse é o narizinho. Eu cortei 2 vezes, porque esse feltro rosa, ele é um feltro um pouco mais fininho. E daí, para não ficar muito transparente na peça,
Então eu cortei 2 vezes e vou dar esse pontinho reto também. Pronto, agora eu vou posicionar o nariz no centro ali da cabeça e vou riscar a boquinha, utilizando a caneta fantasminha. E os olhos. Não precisa apertar muito a caneta, tá? É só mesmo para ficar um pouco visível, para facilitar o bordado do rostinho. Aqui então estou utilizando uma linha retrós, dessas normais, corrente, tá? Se você preferir, pode utilizar uma linha de bordado ou de crochê. E vai passando e seguindo o risco que você fez, tá? Quando chegar no último pontinho do primeiro olho, você pode passar a agulha direto para o próximo. Essa parte da boquinha também, então
A gente começa a costura pelas laterais. Esse primeiro risco ali, pode fazer um risco só. E já seguir para os lados. Finaliza passando a agulha pela lateral novamente. E o risco do rostinho já está pronto. Vamos colar o nariz. Agora eu vou pegar um pedacinho de feltro para fazer o dentinho. Eu vou encostar ali um triângulo de uma pontinha desse quadrado. E vou desenhar como se fosse uma casinha. Ó, a parte do triângulo vai encaixar bem certinho no meio ali. Então, a gente faz o encaixe dessa casinha, né? Ficou o recorte parecido com uma casinha. E vamos passar uma linha preta bem no meio, para ficar o formato de 2 dentões. Para facilitar, poderia ter passado uma colinha primeiro, para deixar firme. Aí não precisa ficar ajeitando tanto, né? Daí ele já facilita o trabalho também. A gente passa essa costurinha bem no meio. Vai ajeitando. E já vai dar o formato dos dentinhos do coelho. Agora, para finalizar, passo a agulha ali por baixo do nariz e corto.
Agora vamos fazer os bigodes, também puxando a linha ali pela lateral da costura. E vou fazer 3 pontos de cada lado. Agora a parte das patinhas. São 2 círculos que eu vou cortar. Já estão prontos aqui. Um círculo maior, que é aquela almofadinha, né? Que fica na patinha do coelho. Eu conheço como almofadinha. É o círculo maior e 3 pequenos, que são os dedinhos. Então, eu cortei 4 vezes o círculo maior e 12 vezes o círculo menor. Então, fica assim, e a gente vai fazer esse mesmo procedimento nas outras patinhas. Agora é o detalhe da barriga. Ela vai ser direto costurada também. Utilizando o pontinho reto. Então, o coelhinho já está pronto. Agora vamos para as dicas de montagem do cachorrinho e do gatinho. Para fazer as orelhinhas, vai ter um molde. Essas orelhas também são costuradas por dentro. Esse é o molde da orelha do cachorro, cortado 2 vezes. A base a gente costura junto ao corpo, como foi feito com a orelha do coelho, tá? E a partezinha da frente, essa pontinha da orelha, a gente vai colar, dando essa voltinha. Essa é a parte da mancha. Essa mancha, ela fica posicionada onde tem essa curva na cabeça, que a cabecinha fica um pouco tortinha, então onde tem essa curvinha fica posicionada a mancha.
É costurado aqui junto ao corpo, junto à parte da orelha e depois feito esse pontinho reto para dar um acabamento. A linguinha vai ter o molde dela também na apostila. E agora o gatinho. Todas as naninhas elas têm o mesmo formato de corpo e das patinhas, tá? O que vai mudar são as orelhas. O narizinho também é igual. Então, essa parte do gatinho, a orelha, a base da orelha, que é o feltro preto, e esses detalhes, que é no feltro bege. Ó, vai ser posicionado dessa maneira, então. A parte preta da orelha, elas vão ficar para cima, tá? Tomando cuidado com isso. E vai ser feito também o pontinho reto, costurado por dentro. O rabinho 2 vezes no feltro preto, tudo costurado por dentro, tá? Agora, para a parte do spray para cabelo extra forte, ele serve como impermeabilizante no feltro, evitando o surgimento de bolinhas, mantendo a peça bonita por muito mais tempo, tá? Esse spray você pode estar passando essa dica para sua cliente, de estar utilizando o spray de tempos em tempos para ter uma peça bonita e bem conservada. Passa por toda a peça. Aqui nesse caso eu ainda quero arrumar esses detalhes do rostinho. Eu passo o spray primeiro, deixo secar. Quando a peça estiver bem seca, eu venho com a caneta Micron, essa caneta permanente de ponta fina, e vou fechar esses detalhezinhos ali que ficaram faltando, tá? Nas costurinhas da boca. Isso também é opcional. Se você achar que tem necessidade ou que acha que não precisa, pode deixar assim, não tem problema. Mas é uma dica que eu dou para quem faz esse bordadinho do rostinho. Se fica falhadinho, dá para passar essa caneta e tá contornando essas falhas, tá? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Aguardo vocês para a próxima. Se tiverem alguma dúvida, fico à disposição no WhatsApp. Um beijo no coração e até a próxima.